Imagina uma forma de biscoito. Você não come a forma, mas você consegue utilizar ela para criar biscoitos, que aí sim são comestíveis. E dependendo dos ingredientes que você utilizar, você consegue criar biscoitos com recheio azul ou recheio rosa. E tudo reutilizando a mesma forma. Em programação orientada a objetos, é a mesma coisa. A classe, ela é a forma de biscoito. E o biscoito é o objeto. É aquilo que a gente consegue criar a partir de uma classe, quando a gente adiciona os ingredientes nela. E aqui eu tenho uma classe que eu chamei de carro, escrita em Python. Ela define o que significa um carro no meu programa. Ela é a forma, como se fosse a forma de biscoitos. Só que nesse caso, ao invés de criar um biscoito, eu utilizo ela para criar um carro. Dentro dela, eu estou falando que o meu carro tem duas características em comum. Assim como um biscoito ele pode ter um recheio, pode ter uma espessura, no caso do meu carro, eu estou falando que ele tem uma cor e ele também tem uma marca. E ele também tem um comportamento associado a ele, que é o de acelerar. E como eu falei antes, a gente utiliza a nossa forma, que é a nossa classe, o nosso template, para criar os nossos biscoitos, os nossos objetos. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa linha de código aqui. Eu estou definindo uma variável e eu estou chamando ela de carro1. E para criar esse meu carro, eu estou chamando o meu método construtor, que recebe esses dois atributos, cor e marca, e estou passando a cor azul e a marca Toyota. Então, eu estou criando aqui um objeto e estou armazenando ele dentro da minha variável carro1. Nessa outra linha, eu estou fazendo a mesma coisa. Observa que eu estou reutilizando a mesma forma de biscoito, nesse caso, a mesma forma de carro. Mas eu estou modificando os ingredientes que eu estou utilizando para criar o biscoito. Estou modificando os ingredientes que eu estou utilizando para criar o meu carro. Eu estou passando aqui a cor verde e a marca Honda. Então eu estou criando um objeto e esse objeto tem essas duas características, a cor verde e marca Honda. É muito importante a gente entender que um objeto, além de ter tudo isso, ele também sempre existe na memória do computador. Então, se você for tentar printar a localização aqui do carro 1 ou carro 2, você vai ver que o objeto ele vai existir em um endereço da memória do seu computador. Vai ter algum lugarzinho lá que vai ter a referência do objeto e que também vai ter aqui todas as referências para essas variáveis aqui, esses atributos que a gente definiu e onde vai estar armazenado esse valor. Então é como se aqui no meu carro 1 eu tivesse algum lugar aqui na memória do meu computador que eu tivesse o meu objeto, carro 1, que é, no caso, o meu objeto que está associado à minha variável que eu chamei de carro 1, que existe na memória do meu computador, e que tem essas duas variáveis ali, uma com a cor azul, que é a cor do carro, e a outra que é a marca Toyota. E vai ter algum outro lugar na memória do computador que eu vou ter o meu carro 2, que também vai ter todas essas referências, essas variáveis, só que com o contexto diferente, que é esse que eu passei, onde eu vou ter a minha cor verde e a minha marca Honda. Como deu para ver, a minha classe ela é o projeto, ela é a forma que define aquilo que eu quero estruturar no meu programa. Nesse caso, um carro. Ela é o modelo do carro, mas não é o carro em si. O carro em si, ele é o objeto que eu crio a partir dessa classe. E aí sim, ele tem um contexto. Eu posso criar quantos carros eu quiser com características diferentes, utilizando o mesmo projeto. A Quadrant tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber se é só isso. E de maneira geral, essa é a ideia entre classe e objeto. A classe ela é um template que a gente utiliza para construir os objetos. Tem algumas coisinhas um pouquinho mais técnicas que eu vou falar agora, mas o mais importante é entender mesmo essa ideia mais geral que eu passei. O objeto, ele sempre guarda junto de si mesmo tanto dados e comportamentos. Ele existe em um só lugar. E os objetos, eles têm isso de maneira independente. Por exemplo, aqui eu estou printando o valor que está armazenado na cor do carro 1. E aquilo que vai mostrar na tela, nesse caso aqui, vai ser a cor azul. Aqui nessa outra linha de código, eu estou printando a cor que está associada à minha variável, onde eu estou armazenando o meu carro 2. Nesse caso aqui, aquilo que vai ser mostrado na tela vai ser a cor verde. Então a gente consegue ver que a gente tem alguns valores associados a ele e a gente também tem comportamentos, que são os nossos métodos.
Por exemplo, eu posso escrever aqui uma linha de código, onde eu vou estar chamando a minha variável carro1 e executando o método acelerar. Nesse caso, aquilo que vai ser mostrado na tela vai ser vroom. E também existe mais uma coisa muito importante também. Os objetos existem na memória de maneira independente um do outro, da mesma maneira como eu representei visualmente aqui. Isso significa, por exemplo, que eu posso executar essa linha de código aqui, carro1, e modificar a cor aqui dessa minha variável e mudar para rosa. O que essa linha de código está fazendo no meu programa é, antes de mais nada, acessar essa minha variável, que ela é uma caixinha que eu estou armazenando algum tipo de conteúdo, e nesse caso, o conteúdo é o meu objeto, o meu carro1, que é esse daqui. Então, o meu programa em Python antes abre essa caixinha e ele vai, acessar o meu objeto. E ele vai substituir aqui para mim. Ele vai acessar também, aqui, o meu atributo, que no caso é a cor, azul, e vai substituir para essa cor aqui, que é a cor rosa. Então ele pega e modifica a cor. Essa operação, ela estava associada com esse objeto aqui. Por isso que ela modificou só a cor dele e manteve a cor do meu outro objeto intacta. Ou seja, eu tenho um molde que eu utilizo para criar biscoitos totalmente independentes, carros totalmente independentes, no nível da memória do meu computador. Então, uma operação em um atributo de um objeto não vai impactar outro objeto que eu tenho ali na minha memória. E tem mais uma última coisa, que quando a gente cria um objeto, a gente chama esse processo de criação de instanciação. Então, nessas duas linhas de código aqui, eu posso reler elas falando que eu estou instanciando um carro. Eu estou instanciando um objeto do tipo carro. Instanciação é esse processo de você pegar um template, pegar um modelo e criar algo concreto a partir dele. Eu pegar o meu carro e eu criar um carro de verdade, que existe na memória do meu computador. A esse processo a gente chama de instanciação.